As garras rasgavam a terra úmida sob seus pés descalços. O ar noturno carregado de um cheiro metálico de chuva e sangue. Viara corria pela floresta densa de véspera, os galhos chicoteando sua pele exposta como se a própria terra conspirasse contra ela. Seu coração martelava no peito, um tambor selvagem que ecoava o pânico cru em suas veias. Atrás dela, os uivos se aproximavam, não os de lobos comuns, mas algo mais primal, mais faminto. Ela tropeçou em uma raiz retorcida, caindo de joelhos na lama fria, e o mundo girou em um borrão de folhas escuras e luar filtrado pelas copas antigas. Não. Por favor, murmurou ela para si mesma, as mãos tremendo enquanto se erguia. Seus cabelos negros, emaranhados e úmidos, colavam-se ao rosto, e o vestido rasgado, uma relíquia humana de linho fino que ela usara para se infiltrar na vila, agora pendia em farrapos, expondo a curva de seu ombro marcado por cicatrizes antigas. Cicatrizes que ardiam agora, como se despertassem de um sono forçado. Ela não era como os outros na vila de Pedranei, aqueles humanos de olhos vazios e rotinas monótonas. Não desde que as visões começaram, sonhos de presas e pelagens prateadas que a faziam acordar suando, o corpo febril e dolorido. Um rosnado baixo a parou no lugar. Virou-se devagar, o fôlego preso na garganta, e lá estava ele, emergindo das sombras como uma estátua viva esculpida em músculo e escuridão. O homem, ou o que quer que fosse, era alto, imponente, com ombros largos que preenchiam o espaço entre as árvores. Seus olhos, de um âmbar flamejante, fixaram-se nos dela com uma intensidade que a fez recuar um passo. Cabelos escuros caíam em ondas selvagens até os ombros, e sua túnica de couro negro, bordada com runas prateadas que pareciam pulsar ao luar, moldava-se ao peito firme, subindo e descendo com uma respiração controlada, mas pesada. Você, disse ele, a voz um ronco grave que vibrou pelo ar, como o eco de um trovão distante. Avançou um passo, e Viara sentiu o instinto de fugir se debater contra algo mais profundo, uma atração magnética que a prendia ali. Ele cheirava a pinheiros úmidos e algo selvagem, algo que fazia seu pulso acelerar de um jeito que não era só medo. Eu não fiz nada, gaguejou ela, as mãos erguidas em defesa, mas sua voz traiu-a, trêmula e fraca. Os uivos ao fundo se calaram, como se obedecessem a um comando invisível. Ele era o príncipe Thorn de Véspera, o herdeiro silenciado, o alfa que governava os clãs das colinas nebulosas com punho de ferro e instintos domados por uma maldição antiga. Mas Viara não sabia disso ainda. Para ela, ele era apenas o predador que a encurralara contra uma árvore centenária, o tronco áspero pressionando suas costas. Thorn inclinou a cabeça, os olhos percorrendo seu corpo com uma lentidão deliberada que a fez corar apesar do frio. Você foge como se soubesse o que é, murmurou ele, aproximando-se mais. O espaço entre eles encolheu, e Viara sentiu o calor dele invadir o ar gelado, como uma chama se aproximando de palha seca. Seu peito roçou levemente o dela, quando ele estendeu a mão, os dedos longos e calejados roçando seu braço para impedir que ela se movesse. A toque era elétrico, enviando um arrepio que subiu por sua espinha e se instalou em um calor incômodo entre suas coxas. Ela odiava como seu corpo reagia, traindo o terror que gritava em sua mente. Eu sou humana, mentiu ela, os olhos desviando para o chão, mas ele riu baixinho, um som que era metade diversão, metade ameaça. Seus dedos apertaram levemente seu pulso, não o suficiente para machucar, mas o bastante para que ela sentisse a força contida ali, a promessa de que ele poderia quebrá-la se quisesse ou protegê-la de tudo o mais. Humanos não sangram com o cheiro de loba, rebateu ele, inclinando-se até que seu rosto estivesse a centímetros do dela. Seu hálito quente roçou sua bochecha e Viara prendeu a respiração, o corpo inteiro tenso como uma corda esticada. Os lábios dele, cheios e firmes, pairavam perto demais, e ela viu o conflito em seus olhos, o instinto animal lutando contra uma barreira invisível, algo que o fazia hesitar. Ele silenciara sua fera por anos, desde a maldição que o amaldiçoara a vagar entre humanos sem revelar sua natureza. Mas ali com ela,
o controle fraquejava. Seu corpo endureceu contra o dela, o contorno rígido de seu torso pressionando o dela por um instante fugaz, fazendo suas pernas fraquejarem. Viara engoliu em seco, o coração disparado ecoando no silêncio da floresta. As colinas nebulosas de véspera eram um labirinto de névoa eterna e ruínas antigas, onde os clãs de lobos ancestrais, os filhos da lua, disputavam territórios com as cortes humanas de pedra cinzenta e torres retorcidas. A maldição de Thorn, tecida por uma rainha esquecida séculos atrás, forçava-o a viver no limiar, caçando traidores entre os humanos sem poder uivar sua verdade. E agora, essa mulher, essa loba perdida, criada entre mortais como uma ovelha no meio de lobos, despertava algo nele que ele jurara enterrar. "Por que você me caça?" sussurrou ela, os olhos finalmente encontrando os dele. Neles via não só fome, mas uma solidão profunda, como as sombras que engoliam as montanhas ao amanhecer. "Porque você é minha", respondeu ele, a voz rouca, os dedos deslizando para a curva de sua cintura, puxando-a um pouco mais perto. O toque queimava através do tecido fino, e Viara sentiu um gemido subir à garganta, contido à força. Seu corpo traía-a novamente, arqueando-se involuntariamente contra o dele, sentindo a linha dura de seus quadris contra os dela. Mas Thorn recuou de repente, os olhos escurecendo com o esforço de se conter. "E porque os humanos a querem morta antes que desperte?" Ele a soltou, mas não se afastou, o ar entre eles carregado de uma tensão que fazia o ar crepitar. Viara ofegava, o corpo ainda vibrando com o eco do toque, a mente girando em um turbilhão de medo e desejo proibido. A floresta parecia fechar-se ao redor deles, as névoas de véspera sussurrando segredos antigos de sangue e laços partidos. Ela não sabia que sua vida entre os humanos, fugindo de um pai cruel que a via como aberração, escondendo as visões que a marcavam como impura, estava prestes a desabar. Mas naquele momento, com o príncipe a poucos centímetros, o instinto dela próprio começava a rosnar, pedindo para que se rendesse ao que ambos negavam. Thorn estendeu a mão novamente, desta vez com uma urgência contida. "Venha comigo antes que eles cheguem." Seus olhos imploravam, mesmo que sua voz comandasse. E Viara, contra toda razão, deu um passo à frente, deixando que ele a guiasse para as sombras, o calor de sua palma em sua nuca, uma âncora perigosa no caos que se aproximava. As sombras das árvores engoliram os dois, enquanto Thorn a guiava pela trilha invisível, sua mão firme na nuca de Viara, os dedos pressionando com uma possessividade que a fazia estremecer. O toque era como uma marca invisível, queimando através da pele fina, enviando ondas de calor que desciam por sua espinha e se acumulavam em um latejar incômodo no ventre. Ela tropeçava nos galhos caídos, o corpo ainda fraco da corrida, mas ele a sustentava sem esforço, o peito largo roçando ocasionalmente suas costas quando a puxava para evitar uma raiz traiçoeira. Cada contato era uma faísca, fazendo seu fôlego acelerar, traçando linhas de fogo que ela tentava ignorar, mas que insistiam em pulsar, urgentes e proibidas. "Silêncio", murmurou ele perto de seu ouvido, o hálito quente roçando a concha sensível, fazendo-a morder o lábio para conter um suspiro involuntário. Os uivos distantes haviam cessado, mas o ar da floresta de véspera carregava uma ameaça palpável, como se as névoas eternas sussurrassem alertas de patrulhas humanas ou de clãs rivais. As colinas nebulosas não perdoavam os fracos. Eram um emaranhado de vales escondidos e penhascos íngremes, onde as ruínas de antigas fortalezas de pedra negra se erguiam como sentinelas esquecidas, guardiãs de segredos que os filhos da lua juravam com sangue. Eles emergiram em uma clareira oculta, onde uma estrutura semi-enterrada se revelava sob o luar prateado. As ruínas de um antigo santuário, com colunas rachadas cobertas de musgo e vinhas espinhosas que se entrelaçavam como veias pulsantes. Thorn a empurrou gentilmente para dentro, através de uma entrada camuflada por trepadeiras, e o mundo exterior se fechou atrás deles com um rangido de pedra. O interior era um labirinto de câmaras úmidas,
iluminadas por cristais luminescentes incrustados nas paredes, que emitiam um brilho azulado e frio. O ar ali era mais denso, cheirando a terra molhada e algo metálico, como ferro antigo misturado a incenso queimado há séculos. Viara se afastou dele assim que pôde, encostando-se a uma coluna gelada, o peito arfando. Seu vestido rasgado pendia precariamente, expondo a pele marcada de seu ombro e colo, e ela cruzou os braços instintivamente, sentindo o rubor subir ao rosto. — O que é isso? Onde estamos? Sua voz ecoou baixa, trêmula, mas com uma faísca de desafio que surpreendeu até a ela mesma. As visões que a atormentavam desde a infância, flashes de presas reluzentes e olhos dourados, pareciam mais vívidas agora, como se o toque dele as tivesse despertado. Thorne se virou para ela, os olhos âmbar brilhando no escuro, percorrendo seu corpo com uma lentidão que a fez se sentir exposta, vulnerável. Ele se aproximou, parando a uma distância, que era ao mesmo tempo segura e torturante, o calor de seu corpo invadindo o espaço frio da ruína. — Um refúgio dos filhos da lua, respondeu ele, a voz rouca, como se as palavras custassem esforço. Aqui, as névoas de véspera nos escondem dos caçadores humanos, e de mim mesmo. Ele passou a mão pelo cabelo escuro, um gesto de frustração que revelou a tensão em seus músculos, o modo como seus ombros se contraíam sob a túnica de couro. Viara engoliu em seco, sentindo o pulso acelerado ecoar em seus ouvidos. — Você fala como se fosse um deles. Um lobo. A palavra saiu hesitante, carregada de medo e uma curiosidade perigosa. Ela se lembrava das histórias sussurradas na vila de Pedra Ney, onde crescera sob o jugo de um pai que a espancava por ser diferente, fraca demais, sonhadora demais, com olhos que mudavam de cor sob a lua cheia. Ele a chamava de aberração, forçando-a a esconder as marcas que surgiam em sua pele após os sonhos febris, marcas que ardiam como ferro em brasa. Thorne riu, um som baixo e amargo que reverberou pelas paredes de pedra. — Eu sou o príncipe das colinas nebulosas, alfa silenciado por uma maldição que me obriga a caçar entre os humanos sem revelar minha ferocidade. Ele deu um passo à frente e o ar entre eles se carregou, denso como a névoa lá fora. Seus olhos fixaram nos dela, e Viara sentiu as pernas fraquejarem quando ele estendeu a mão, roçando os dedos no braço dela, traçando uma cicatriz antiga, com uma delicadeza que contrastava com sua força. O toque era elétrico, enviando um tremor por seu corpo, um calor que se instalava entre suas coxas, fazendo-a apertar as mãos contra a coluna para se firmar. — E você, Viara? Você carrega o sangue de uma loba perdida. Eu sinto isso no seu cheiro, no modo como seu corpo responde ao meu. Ela recuou, mas a coluna a impediu, e Thorne aproveitou, inclinando-se até que seu peito roçasse o dela, o contorno firme de seu torso pressionando levemente contra seus seios. Seu hálito quente roçou seu pescoço, e Viara prendeu um gemido, o corpo arqueando involuntariamente, traindo o pânico em sua mente. — Pare! Sussurrou ela, mas sua voz era fraca, as mãos subindo para empurrá-lo, tocando o peito dele, sólido, quente, pulsando com uma vida selvagem que a atraía como um abismo. Seus dedos se demoraram ali, sentindo o batimento acelerado sob a pele, e um rubor traiçoeiro subiu por seu colo. — Eu não posso, confessou ele, a voz um ronco grave, os lábios pairando a milímetros da curva de seu ombro. O instinto dele rugia, a maldição que o amordaçava lutando contra o desejo de marcá-la, de provar seu sangue e selar o laço. Mas ele se conteve, os músculos tensos como cordas esticadas, recuando apenas o suficiente para que ela respirasse. A maldição da rainha sombria me força a viver no silêncio, sem transformação, sem uivo. Mas você desperta o que eu enterrei. Seus olhos escureceram, e ele agarrou sua cintura, puxando-a contra si por um instante, os quadris alinhando-se em uma pressão que a fez ofegar, sentindo a rigidez dele através das roupas, um lembrete cru de sua humanidade frágil,
contra sua ferocidade contida. Viara tremia, o corpo em chamas, a mente girando entre o terror de ser devorada e o anseio de se entregar. Meu pai, ele me vendia para os mercadores humanos, dizendo que eu era amaldiçoada. As visões. Elas me mostram você antes mesmo de eu saber. As palavras escaparam, confessionais, e lágrimas quentes escorreram por seu rosto. Thorne limpou uma com o polegar, o gesto terno contrastando com a fome em seus olhos, e por um momento ele a puxou para um abraço, o corpo dele envolvendo o dela como uma fortaleza viva. Seu cheiro, pinho e selvageria, a envolveu, e ela enterrou o rosto em seu peito, sentindo o coração dele martelar contra sua bochecha, um ritmo que ecoava o dela. Mas o momento se quebrou com um som distante, o estalo de galhos, vozes humanas ecoando na névoa. Eles vêm por você, murmurou Thorne, soltando-a com relutância, os dedos demorando-se em sua cintura. Os caçadores de Pedra Ney sabem o que você é, e não vão parar até te queimarem como bruxa. Ele a guiou para uma câmara mais profunda, onde uma tocha oculta se acendeu sozinha, revelando um altar de pedra gravado com runas que pulsavam como veias. Aqui, podemos selar um pacto temporário, sangue pelo sangue, para esconder seu cheiro deles. Mas custará, Viara. Custará nos aproximar mais do que você imagina. Ela hesitou, o corpo ainda vibrando com o eco do abraço, o desejo lutando contra o medo de se perder nele. Enquanto ele cortava a palma da mão com uma adaga ritual, oferecendo-a, Viara sentiu o instinto dela próprio rosnar, pedindo para que se unisse a ele no escuro. O sangue pingou no altar, e o ar crepitou com magia antiga, atraindo-os um para o outro como ímãs inevitáveis. Mas lá fora, os uivos humanos se aproximavam, prometendo dor e revelações que mudariam tudo. Viara hesitou diante do altar, o brilho azulado dos cristais dançando sobre o sangue que pingava da palma de Thorne, traçando linhas vermelhas que serpenteavam pelas runas gravadas na pedra. O ar na câmara parecia mais pesado agora, impregnado com o cheiro metálico do sangue, misturado ao musgo úmido das paredes, e cada respiração dela ecoava como um sussurro conspiratório. Seus olhos se fixaram na mão estendida dele, os dedos longos e calejados ainda tremendo levemente com o corte fresco, e algo dentro dela, um instinto adormecido faminto, rosnou baixinho, pedindo para que se aproximasse. Mas o medo a ancorava, as memórias do pai a chicoteando nas noites de lua cheia, chamando-a de aberração por causa das marcas que surgiam em sua pele como tatuagens vivas, ardendo como promessas não cumpridas. Faça isso, murmurou Thorne, a voz rouca e urgente, os olhos âmbar flamejando no escuro. Ele se inclinou para frente, o peito largo subindo e descendo com uma respiração controlada, mas Viara podia sentir o calor irradiando dele, invadindo o espaço entre eles como uma onda inevitável. O pacto nos ligará por uma noite. Seu cheiro de loba ficará mascarado e o meu silêncio. Talvez se quebre um pouco mais perto de você. Seus lábios se curvaram em um sorriso sombrio, mas havia uma vulnerabilidade ali, uma rachadura na armadura do alfa que a fazia querer estender a mão. Não para fugir, mas para tocar. Com o coração martelando, ela pegou a adaga ritual das mãos dele, o metal frio contrastando com o calor de sua pele. Cortou a palma própria, um gemido escapando de seus lábios quando a dor lancinante se misturou a um arrepio inesperado, como se o sangue soubesse seu destino. Gotas escarlates caíram sobre as dele no altar e o ar crepitou, as runas acendendo em um pulso de luz vermelha que os envolveu como uma névoa viva. Thorne agarrou seu pulso, puxando-a para mais perto, e Viara tropeçou, caindo contra ele, o corpo dela colidindo com o dele em uma pressão que a deixou sem fôlego. Seu peito se moldou ao dele, sentindo a rigidez dos músculos sob a túnica de couro, o batimento acelerado de seu coração ecoando o dela como um tambor compartilhado. O pacto se selou com um estalo invisível, uma faísca de magia antiga que correu por suas veias unidas, queimando como fogo líquido. Viara ofegou, as pernas fraquejando, e Thorne a sustentou pela cintura,
os dedos se cravando na curva de seus quadris com uma força possessiva que a fez arquear contra ele involuntariamente. O toque era elétrico, enviando ondas de calor que desciam por sua espinha e se acumulavam em um latejar urgente entre suas coxas, fazendo-a morder o lábio para conter um suspiro trêmulo. Seus corpos se alinhavam perfeitamente, o contorno firme de seus quadris pressionando os dela através das roupas finas, um lembrete cru da ferocidade que ele continha e do desejo que o pacto agora amplificava, como se o sangue os entrelaçasse em um laço mais íntimo que palavras. "Eu sinto você", sussurrou ele contra seu ouvido, o hálito quente roçando a pele sensível de sua nuca, fazendo-a estremecer. Seus lábios pairavam ali, a milímetros da curva de seu ombro, e Viara sentiu o roçar leve de sua barba incipiente, um toque que era ao mesmo tempo ameaça e carícia. O instinto dele rugia agora, a maldição da rainha sombria, aquela teia de sombras tecida para punir os filhos da lua por uma traição antiga, fraquejando sob o peso do laço. Ele apertou a mão em sua nuca, inclinando sua cabeça para o lado, expondo a linha vulnerável de seu pescoço, e por um instante, ela jurou sentir as presas invisíveis roçando a pele, não para morder, mas para provar. Seu corpo reagia com uma traição deliciosa, o calor se espalhando, as coxas se apertando instintivamente, enquanto um gemido contido subia à garganta. Mas Thorne se conteve, os músculos tensos como cordas esticadas, recuando apenas o suficiente para que ela respirasse, embora seus dedos ainda traçassem círculos lentos em sua cintura, demorando-se na borda do vestido rasgado. "O pacto nos protege, mas também nos expõe", confessou ele, os olhos escurecendo com o conflito. "Meu silêncio. Ele quebra quando você está perto. Eu sinto a loba em você acordando, Viara. As visões não são maldição. São chamadas do sangue." Ele limpou o sangue de sua palma com o polegar, um gesto terno que contrastava com a fome em seu olhar. E ela viu ali a solidão do príncipe, o alfa que vagava pelas colinas nebulosas sem uivar, caçando traidores humanos em vilas como Pedranei, onde os clãs rivais tramavam para derrubar sua linhagem amaldiçoada. Viara piscou, lágrimas quentes escorrendo por suas bochechas, misturando-se ao suor frio da excitação e do medo. "Eu sempre soube que era diferente. Meu pai. Ele me trancava no porão durante as luas cheias, dizendo que eu uivava como um demônio. As marcas apareciam, ardendo como se algo quisesse rasgar minha pele." Sua voz quebrou e ela enterrou o rosto em seu peito, sentindo o cheiro dele, pinho úmido e terra selvagem, envolver-la como um casulo. Thorne a abraçou mais forte, o corpo dele uma fortaleza viva contra o caos, mas o abraço se prolongou, tornando-se perigoso, seus quadris se movendo levemente contra os dela, em um roçar involuntário que a fez ofegar. O calor entre eles crescendo como uma fogueira alimentada pelo pacto. O som de vozes ecoou de repente da entrada da ruína, abafadas pela névoa, mas inconfundíveis. Os caçadores de Pedranai, com suas tochas crepitantes e gritos de "Bruxa! A aberração fugiu!" Thorne se endireitou, os olhos flamejando com fúria primal, e puxou Viara para trás, para uma passagem oculta atrás do altar. Eles sentem o cheiro do sangue fresco. O pacto os atrasará, mas não para sempre. Aile a guiou por um túnel estreito, as paredes de pedra roçando seus ombros, forçando-os a se aproximarem ainda mais. Seu braço envolveu sua cintura, o peito pressionando suas costas a cada passo apressado, e Viara sentia cada músculo dele flexionando contra ela. O calor de sua respiração em sua orelha, enviando arrepios que faziam suas pernas tremerem. "Corra comigo, Viara, para as profundezas das colinas, onde os clãs se reúnem. Lá eu posso te ensinar a controlar o que desperta." Eles emergiram em uma ravina escondida, a névoa de véspera rodopiando ao redor como véus fantasmagóricos, ocultando as torres retorcidas das fortalezas antigas que pontilhavam os penhascos. Os uivos humanos se aproximavam, misturados agora a rosnados distantes de lobos rivais. Os filhos da lua divididos por antigas rixas de sangue, alguns leais a Thorne, outros ansiando por seu trono silenciado.
Viara corria ao lado dele, o pacto pulsando em suas veias como um segundo coração, ligando seus instintos em uma dança perigosa de desejo e sobrevivência. Mas à medida que a lua subia, ela sentia a loba dentro de si se agitar, respondendo ao toque fantasma de seus dedos em sua pele, ao modo como o corpo dele a protegia e a provocava ao mesmo tempo. E no fundo de sua mente, uma visão nova surgiu. Presas entrelaçadas em um beijo sangrento, um laço que poderia salvá-los ou destruí-los para sempre. A névoa de véspera se adensava ao redor da ravina, como um manto vivo, rodopiando em espirais frias que lambiam as pernas de Viara enquanto ela corria. O fôlego entrecortado ecoando contra as paredes rochosas dos penhascos. O pacto pulsava em suas veias como um rio de fogo, ligando-a a Thorn de um jeito que tornava cada passo uma extensão do corpo dele. O braço dele ainda envolvendo sua cintura, os dedos cravados na curva de seu quadril para guiá-la, pressionando com uma urgência que a fazia tropeçar não de fraqueza, mas de um calor traidor que subia por sua espinha. Seu peito roçava as costas dela a cada aceleração, o contorno firme de seus músculos moldando-se ao seu corpo, enviando arrepios que se acumulavam em um latejar insistente entre suas coxas, fazendo-a morder o lábio para conter um suspiro que ameaçava escapar. Mais rápido, rosnou Thorn perto de seu ouvido, o hálito quente cortando o ar gelado como uma lâmina, roçando a pele sensível de sua nuca e fazendo-a arquear involuntariamente contra ele. Os uivos humanos se misturavam agora aos rosnados distantes dos lobos rivais, um coro caótico que reverberava pelas colinas nebulosas, onde as ravinas se entrelaçavam como veias expostas de uma terra ferida. Ele a puxou para uma fenda estreita nos penhascos, um atalho escondido entre vinhas espinhosas que rasgavam o vestido remanescente dela, expondo mais pele marcada pelas cicatrizes antigas. O toque dele se tornou mais possessivo ali, a mão deslizando para a base de sua coluna, guiando-a para frente enquanto seus quadris se alinhavam brevemente em uma pressão que a deixou ofegante, sentindo a rigidez dele através do couro da túnica, um lembrete cru de como o pacto os unia além da carne. Eles irromperam em uma caverna rasa, iluminada por veios de quartzo que brilhavam como presas sob a lua filtrada pela névoa. Viara se encostou à parede úmida, o peito arfando, as mãos tremendo enquanto limpava o suor do rosto. O ar ali era denso, cheirando a pedra molhada e ao sangue residual do pacto. E ela sentia o latejar em sua palma ecoar em todo o corpo, como se o laço os tornasse um só organismo, pulsando com desejos compartilhados. Eles não vão parar, murmurou ela, a voz rouca de exaustão e algo mais profundo, uma fome que as visões haviam despertado. Flashes de presas entrelaçadas, de corpos se fundindo em um ritual sangrento que a fazia corar apesar do frio. Thorn se virou para ela, os olhos âmbar flamejando na penumbra, percorrendo seu corpo com uma intensidade que a prendia no lugar. Ele se aproximou devagar, parando a uma distância que era tortura, o calor dele invadindo o espaço como uma promessa não dita. Os caçadores de Pedra Ney são peões de clãs rivais, explicou ele. A voz um ronco grave que vibrava pelo ar, fazendo o peito dela doer com o eco. Os filhos da lua estão divididos desde a maldição da rainha sombria, uma teia de sombras que silencia os alfas como eu, forçando-nos a viver entre humanos para caçar traidores sem revelar nossa força. Meu tio, o Beta Kaelor, trama para tomar o trono das colinas, usando vilas como a sua para espalhar mentiras sobre lobas perdidas como você. Ele estendeu a mão, roçando os dedos no braço dela, traçando uma cicatriz que ardia sob o toque, enviando ondas de calor que desciam por sua pele e se instalavam em um tremor urgente no ventre. Viara recuou contra a parede, mas o movimento só a aproximou mais dele, o peito dele roçando o dela em uma pressão leve que a fez prender o fôlego. Seus seios se moldavam à linha dura de seu torso, e ela sentiu o batimento acelerado dele ecoar o seu, o pacto amplificando cada sensação como um espelho de desejos reprimidos. Eu não pedi por isso, sussurrou ela, os olhos se enchendo de lágrimas quentes que traíam a solidão profunda.
anos escondendo as visões. O pai a trancando como uma fera indesejada, o corpo dela sempre envergonhado pelas marcas que surgiam como provas de uma ferocidade que ela temia abraçar. Meu sangue me torna uma aberração. E você? Você me faz sentir como se eu devesse me render a isso. Thorne inclinou a cabeça, os lábios pairando perto demais da curva de seu pescoço, o hálito quente roçando a pele sensível e fazendo-a arquear o pescoço involuntariamente, expondo-se como uma oferta. Renda-se então, murmurou ele, a voz carregada de um conflito que ela via em seus olhos. O alfa silenciado lutando contra o instinto de marcá-la, de quebrar a maldição com um toque que selasse o laço para sempre. Seus dedos apertaram sua cintura, puxando-a contra si até que não houvesse espaço, os quadris dele pressionando os dela em uma fricção que a fez gemer baixinho, o calor entre suas coxas crescendo em um latejar doloroso, urgente. O corpo dele endurecia contra o dela, a rigidez evidente através das roupas, e Viara sentiu as pernas fraquejarem, as mãos subindo para agarrar os ombros dele, unhas cravando na carne, como se para ancorá-la contra a onda de desejo que a varria. Mas ele parou, os músculos tensos como ferro, recuando com um rosnado frustrado que ecoou pela caverna. Eu silenciava meu instinto por anos, Viara. Caçava nas sombras de vilas humanas, fingindo ser um mercador errante para proteger os clãs sem uivar minha verdade. Mas você, seu sangue chama o meu, desperta a loba que eles tentam queimar. Ele passou a mão pelo rosto, revelando a vulnerabilidade. O príncipe que governava fortalezas de pedra negra nas colinas, isolado por runas que o amarravam ao silêncio, ansiando por um laço que o libertasse. O pacto agora os expunha. Ela sentia os pensamentos dele roçando os dela, flashes de solidão em salões vazios, de noites em que o uivo era sufocado na garganta. Um estalo de galhos lá fora os interrompeu, seguido de vozes abafadas, não só humanos, mas rosnados familiares, os betas leais de Thorne se aproximando para escoltá-los. Ele a puxou para a saída da caverna, o braço envolvendo sua cintura novamente. O corpo dele uma barreira protetora contra o caos. Vamos para a Fortaleza das Sombras, no coração das colinas. Lá podemos confrontar Caelor e quebrar o que nos separa. Mas enquanto corriam pela ravina, Viara sentia a visão pulsar mais forte. Um beijo sob a lua, sangue misturado em um ritual que unia alfas amaldiçoados, prometendo salvação ou ruína. O toque dele em sua pele queimava como uma marca, e ela se perguntava se o desejo que os unia era o antídoto ou o veneno final. Os betas emergiram das névoas como espectros. 4 figuras altas com pelagens prateadas, reluzindo sob túnicas bordadas de runas, os olhos dourados fixos em Thorne com lealdade feroz. Príncipe, saudou o líder, uma loba chamada Lyrien, com voz grave e olhos que varreram Viara com curiosidade afiada. Os traidores se movem. Caelor enviou espiões para Pedra Ney, alegando que a loba perdida é uma ameaça à linhagem. Thorne assentiu, apertando o braço ao redor de Viara, o gesto possessivo fazendo-a corar, o calor dele se infiltrando em sua pele como uma carícia proibida. Eles se moveram em formação, serpenteando por trilhas ocultas que subiam os penhascos íngremes, onde as fortalezas antigas se erguiam como dentes negros contra o céu nublado. A névoa sussurrava segredos, carregada de cheiros de pinho e sangue antigo, e Viara sentia o pacto vibrar, ligando-a não só a Thorne, mas aos betas, um laço frágil que a tornava parte do clã, vulnerável às intrigas que dividiam os filhos da lua. Enquanto subiam, Thorne se inclinou para ela, murmurando contra seu ouvido. Confia em mim, Viara. Seu despertar pode ser a chave para meu uivo. O hálito dele roçou sua orelha, enviando um tremor que a fez se encostar a ele. Os corpos se roçando em uma tensão que prometia mais do que palavras, enquanto as sombras das colinas os engoliam rumo ao confronto inevitável. As névoas de véspera se entrelaçavam como dedos frios ao redor do grupo, enquanto subiam os penhascos íngremes, os betas liderando o caminho com passos silenciosos e precisos, suas formas semi-humanas se fundindo às sombras das rochas.
Viara tropeçava ocasionalmente nas pedras soltas, o corpo exausto da fuga, mas a mão de Thorne em sua cintura a sustentava, os dedos firmes cravados na curva de seu quadril, guiando-a com uma possessividade que a fazia corar apesar do ar gélido. Cada contato era uma faísca, o calor dele se infiltrando através do tecido rasgado de seu vestido, enviando ondas que desciam por sua espinha e se acumulavam em um latejar urgente no ventre, fazendo suas coxas se apertarem instintivamente. O pacto de sangue pulsava entre eles como um segundo pulso, amplificando sensações. Ela sentia o ritmo acelerado do coração dele ecoar no seu, como se seus corpos conspirassem para ignorar o perigo iminente. Lírien, a beta-loba de olhos afiados, lançava olhares ocasionais para trás, sua pelagem prateada reluzindo sob o luar filtrado. A fortaleza das sombras avista-se logo adiante, príncipe, murmurou ela, a voz grave cortando o silêncio. Mas os espiões de Kylor rondam as muralhas. Ele sabe da loba perdida e usa isso para semear dúvida entre os clãs. Thorne assentiu, o braço apertando mais a cintura de Viara, puxando-a para mais perto até que o peito dele roçasse suas costas, o contorno rígido de seu torso pressionando contra ela em uma proteção que beirava o íntimo. Seu hálito quente roçou a orelha dela, fazendo-a estremecer, um gemido contido subindo à garganta, enquanto o calor entre suas pernas se intensificava, traidor e incontrolável. Ele não a tocará, rosnou Thorne baixinho, só para ela, os lábios pairando a milímetros da pele sensível de sua nuca. O toque era uma ameaça velada, não para Viara, mas para o mundo que os caçava, e ela sentiu o corpo dele endurecer contra o dela. A rigidez evidente através das roupas, um lembrete cru de como o instinto dele lutava contra a maldição que o silenciava. As colinas nebulosas se revelavam agora em toda sua ferocidade. Penhascos negros cravejados de ruínas antigas, onde fortalezas de pedra escura se erguiam como sentinelas amaldiçoadas, suas torres retorcidas, ecoando lendas de alfas que uivavam sob luas sangrentas antes da rainha sombria tecer sua teia de silêncio. Viara sempre imaginara um mundo além da vila de Pedra Ney, mas ali, com o corpo de Thorne como âncora, o desejo de pertencer se misturava ao terror de se perder nele. Eles alcançaram o sopé da Fortaleza das Sombras ao amanhecer cinzento, as muralhas imensas de obsidiana reluzindo com runas que pulsavam como veias vivas, guardadas por sentinelas lobos, cujos olhos dourados varreram o grupo com desconfiança. O portão rangeu ao se abrir, revelando pátios internos de pedra úmida e tapeçarias esfarrapadas que contavam histórias de batalhas ancestrais, presas cravadas em gargantas inimigas, pactos selados com sangue sob altares de lua. Thorne a guiou para dentro, o braço ainda em sua cintura, mas agora os betas se dispersaram, deixando-os sozinhos em um corredor estreito, iluminado por tochas crepitantes. O ar era denso, cheirando a incenso queimado e umidade antiga, e Viara sentiu o pacto vibrar mais forte, como se as paredes da fortaleza sussurrassem segredos que ligavam seus destinos. Você está segura aqui? Por enquanto, murmurou ele, parando em uma alcova sombreada, virando-a para encará-lo. Seus olhos âmbar fixaram-nos dela, percorrendo seu rosto suado e os lábios entreabertos, descendo até o colo exposto pelas cicatrizes que ardiam sob o olhar dele. Viara recuou contra a parede fria, mas ele seguiu, o corpo alto bloqueando a saída, o peito roçando o dela em uma pressão que a fez ofegar. Suas mãos subiram para enquadrar seu rosto, os polegares traçando a linha de sua mandíbula com uma delicadeza que contrastava com a força em seus braços. E ela sentiu o calor dele invadir seu espaço, o cheiro de pinho e selvageria a envolvendo como um casulo perigoso. Kylor quer você como troféu para provar que sou fraco, silenciado pela maldição. Mas eu sinto sua loba acordando, Viara. Ela me chama tanto quanto eu a chamo. As palavras saíram roucas, carregadas de um desejo reprimido que ecoava o dela, e Viara tremeu, as mãos subindo para tocar o peito dele, sentindo os músculos tensos sob a túnica, o batimento acelerado como um tambor selvagem. Eu tenho medo, confessou ela, a voz trêmula.
lágrimas quentes escorrendo enquanto memórias do pai a invadiam. Surras por ser impura, noites trancadas sentindo o corpo se contorcer com visões de presas e pelagens. Meu sangue me torna uma aberração. E você? Você me faz querer abraçar isso, mesmo que me destrua. Seus dedos se demoraram no contorno do pescoço dele, traçando a linha dura da clavícula, e Thorne rosnou baixinho, inclinando-se até que seus lábios roçassem os dela. Não um beijo, mas uma provocação. O hálito quente misturando-se ao dela, fazendo seu corpo arquear contra o dele, os quadris se alinhando em uma fricção que a deixou sem fôlego, o latejar entre suas coxas tornando-se uma dor doce e urgente. Ele apertou a nuca dela, puxando-a mais perto, os corpos colados em uma tensão que fazia o ar crepitar, mas parou no último segundo, os olhos escurecendo com o esforço de se conter. A maldição me obriga a silenciar o uivo, mas com você eu sinto as presas se alongando. O pacto nos une, mas para quebrá-la de vez, precisamos de um ritual antigo, sangue e toque sob a lua cheia, no altar central. Seus dedos deslizaram para a curva de sua cintura, demorando-se ali, traçando a borda do vestido rasgado. E Viara gemeu baixinho, as pernas fraquejando enquanto o calor se espalhava, o corpo traindo o pânico com um anseio que a envergonhava e excitava. Um rugido ecoou pelos corredores, interrompendo o momento. Vozes de clãs reunidos no salão principal, o cheiro de traição no ar. Thorne a puxou para o lado, o braço envolvendo sua cintura protetoramente, enquanto seguiam para o confronto. Lírien os esperava na entrada do salão, o rosto tenso. Caelor chegou com seus aliados. Ele acusa a loba de ser uma espiã humana, enviada para enfraquecer você. O salão era um vasto antro de pedra negra, com um trono esculpido em ossos ancestrais no centro, lareiras rugindo e clãs divididos em lados opostos, olhos famintos fixos neles. Caelor, um beta corpulento com cicatrizes cruzando o rosto e pelagem cinzenta eriçada, avançou, os lábios se curvando em um sorriso predatório. Primo, você traz uma humana marcada para nosso coração? A maldição o cegou, Thorne. Ela cheira a Pedranei, a traição. Seus olhos varreram Viara com desdém, mas ela sentiu o pacto pulsar, sua loba rosnando internamente, respondendo ao toque fantasma de Thorne em sua pele. Thorne se posicionou à frente dela, o corpo uma barreira viva, mas sua mão encontrou a dela nas sombras, entrelaçando os dedos em um aperto que queimava como fogo, ligando-os em uma promessa silenciosa. Ela é dos filhos da lua, Caelor, e eu quebrarei o silêncio por ela. A tensão no salão crescia, rosnados ecoando, e Viara apertou a mão dele, sentindo o desejo e o medo se entrelaçarem, sabendo que o ritual iminente poderia uni-los ou despedaçá-los sob o olhar dos clãs. A névoa infiltrava-se pelas janelas altas, sussurrando de um destino que os puxava para o abismo do amor proibido. O salão da Fortaleza das Sombras pulsava com uma tensão palpável, o ar denso como a névoa que se infiltrava pelas janelas altas, carregado de cheiros de peles úmidas, fumaça de lareiras e o suor acre da desconfiança. Os clãs dos Filhos da Lua se dividiam em lados opostos do vasto antro de pedra negra, olhos dourados reluzindo na penumbra, rosnados baixos ecoando como um coro ameaçador. No centro, o trono esculpido em ossos ancestrais erguia-se solitário, um lembrete mudo da linhagem de Thorne. Alfas que outrora uivavam desafios sob luas sangrentas, antes da maldição da Rainha Sombria os amordaçar. Caelor avançou mais um passo, sua pelagem cinzenta eriçada, os músculos do pescoço tensos sob as cicatrizes que cruzavam seu rosto, como mapas de traições passadas. Você ousa trazê-la aqui, Thorne? Uma loba criada entre humanos, cheirando a medo e mentiras de Pedranei. A maldição o enfraqueceu, primo. Deixe-me purgar essa ameaça antes que ela nos destrua. Seus olhos se fixaram em Viara, afiados como presas, e ela sentiu um arrepio subir por sua espinha, o pacto de sangue latejando em suas veias como um aviso vivo. Thorne se plantou à frente dela, o corpo alto uma barreira inabalável, mas sua mão ainda entrelaçava a dela nas sombras.
os dedos apertando com uma urgência que queimava através da pele, ligando seus instintos em uma dança febril. O toque era possessivo, os polegares traçando círculos lentos na palma dela, enviando ondas de calor que desciam por seu braço e se acumulavam em um tremor urgente no ventre. Viara ofegou baixinho, sentindo o peito dele subir e descer contra o ar entre eles, o calor irradiando como uma chama contida. Seu corpo reagia à traição, as coxas se apertando instintivamente enquanto o desejo lutava contra o pânico, o pacto amplificando cada sensação como um eco selvagem. "Chega, Kylor!" rosnou Thorne, a voz grave reverberando pelo salão, um eco distante de uivo que fez os clãs murmurarem. Seus olhos âmbar flamejavam, fixos no rival, mas Viara sentia o conflito nele. O alfa silenciado, ansiando por romper as correntes da maldição, impulsionado pelo laço que os unia. Viara carrega o sangue puro dos filhos da lua, perdido entre humanos por gerações. Suas visões não são fraqueza, são o chamado que a rainha sombria tentou apagar. Eu a trago para o ritual da lua cheia, para quebrar o silêncio que nos divide. Kylor riu, um som áspero que cortou o ar como garras em pedra. Ritual? Você que não uiva há anos, arriscando o trono por uma aberração humana? Os clãs veem sua fraqueza. Ele gesticulou para seus aliados, betas corpulentos que rosnaram em aprovação, avançando com presas à mostra. Lírien e os leais de Thorne se posicionaram ao lado, pelagens prateadas eriçadas, mas o salão explodiu em caos, rosnados se transformando em investidas, garras raspando o chão de pedra enquanto facções colidiam. Viara recuou, o coração martelando, mas Thorne a puxou para si, o braço envolvendo sua cintura com força protetora, colando seu corpo ao dele em meio à confusão. Seu peito pressionou as costas dela, o contorno rígido de seus músculos moldando-se ao seu corpo, e ela sentiu a rigidez dele contra seus quadris, uma pressão urgente que a fez arquear involuntariamente, um gemido contido, escapando de seus lábios, enquanto o calor se espalhava entre suas coxas como fogo líquido. "Fique comigo", murmurou ele contra sua orelha, o hálito quente roçando a pele sensível de sua nuca, fazendo-a tremer. Seus dedos se cravaram na curva de seu quadril, guiando-a para o altar central no fundo do salão. Uma laje de obsidiana gravada com runas ancestrais, banhada pela luz prateada da lua cheia, que se infiltrava pelo domo rachado. O confronto se intensificou, Kylor investindo contra Thorne com um rugido. Mas Lírien o interceptou, garras se chocando em um borrão de peles e sangue. Viara e Thorne alcançaram o altar, o ar ao redor crepitando com magia antiga, as runas acendendo impulsos vermelhos que ecoavam o pacto de sangue. Ele a ergueu sobre a laje com facilidade, o corpo dele pairando sobre o dela, os joelhos entre suas pernas enquanto cortava as palmas novamente com a adaga ritual. Gotas escarlates caíram, misturando-se no centro das runas, e o salão pareceu prender a respiração. Até os combatentes pararam, olhos fixos no ritual que poderia mudar tudo. "Com você, eu quebro o silêncio", sussurrou Thorne, inclinando-se até que seus lábios roçassem os dela. Não um beijo pleno, mas uma provocação que a deixou ofegante, o corpo arqueando contra o dele. Suas mãos enquadraram o rosto dela, os polegares traçando a linha de sua mandíbula, descendo para o colo exposto pelas cicatrizes que agora ardiam como promessas. Viara gemeu, as mãos subindo para agarrar os ombros dele, unhas cravando na túnica de couro, enquanto sentia o peso dele pressionando-a à pedra fria, os quadris se alinhando em uma fricção que a fazia latejar com urgência, o calor entre eles crescendo em uma onda irresistível. O pacto se expandiu, ligando suas mentes, flashes de solidão compartilhada, de noites em que ela uivava em sonhos e ele silenciava sua fera, convergindo em um anseio mútuo por aceitação. A maldição se debateu como uma teia rasgando, sombras da rainha sombria se contorcendo no ar, mas o sangue deles as consumiu, as runas explodindo em luz prateada que varreu o salão. Thorne uivou pela primeira vez em anos, um som primal, libertador que ecoou pelas colinas, fazendo os clãs se curvarem,
até Kylor recuar com os olhos arregalados em rendição. A transformação veio em ondas, pelagem prateada brotando na pele de Viara, presas alongando-se enquanto sua loba despertava, não como aberração, mas como força. Ela se ergueu, abraçando Thorne, os corpos colados em um emaranhado de calor e alívio, seus lábios finalmente se encontrando em um beijo profundo, urgente, selando o laço com o gosto metálico de sangue e vitória. Os clãs se uniram ao uivo, as divisões se dissolvendo na névoa que se dissipava, revelando um amanhecer claro sobre as colinas nebulosas. Kylor ajoelhou-se, jurando lealdade, enquanto Lírien sorria, os olhos brilhando com orgulho. Viara, agora inteira em sua ferocidade, entrelaçou os dedos nos de Thorne, sentindo o pulsar do laço como uma âncora eterna. Ele a puxou para perto, o braço em sua cintura uma promessa de refúgio e desafio, os corpos ainda vibrando com o eco do ritual. Desejo satisfeito não em carne, mas em aceitação profunda, onde o medo de monstros se transformava em amor que uivava livre. Nas noites seguintes, as fortalezas ecoaram com uivos unificados, Viara ao lado de Thorne no trono, sua loba encontrada guiando os filhos da lua para além das sombras. O pai cruel de Pedranei foi confrontado e exilado, suas mentiras dissolvidas pelo sangue que agora os fortalecia. E em momentos roubados nos corredores estreitos, Thorne aprendia contra as paredes de obsidiana, sussurrando promessas contra sua pele. Os toques demorados reacendendo o fogo que os unira. Uma dança eterna de instinto e coração, onde o silêncio dera lugar a um amor feroz e eterno.